Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Aqui é a Milena Teixeira, artesã do canal Maria Joaninha Atelier, e no vídeo de hoje vou vir com uma peça costurada à máquina. E aproveitando aí que as aulas estão voltando para todo mundo, eu fiz esse estojinho aqui. Você pode fazer com outras estampas, aproveitar os seus tecidinhos, gasta pouco material e você vai ter um excelente resultado. Quer aprender? Então assista os passos a seguir. Tecido, nylon dublado, linha, zíper, cortador circular, tesoura e régua de patchwork e um gabarito, cortado na medida de 18 por 23. Pessoal, para fazer o nosso trabalho de hoje, eu vou utilizar máquina de costura. Pode ser qualquer máquina, a mais simples que você tiver, ok? Então, mãos à obra. Se você não tiver a placa e nem o cortador, você poderá usar o gabarito também para posicionar sobre o seu nylon e o seu tecido, riscar em toda a volta e depois recortar com todo cuidado para que fique bem retinho. Você vai fazer o mesmo corte no tecido uma vez e no nylon 2 vezes. Eu vou iniciar colocando aqui o meu tecido sobre a parte mais enrugadinha do nylon. Vou posicionar bem certinho, vou alfinetar e vou fazer uma costura de quilt. Pode ser também uma costura reta, apenas para unir o tecido ao nylon e formar aqui uma estrutura para o nosso estojinho. Agora eu vou pegar o meu zíper, ele está aberto porque é um zíper de metro. Eu vou pegar a parte maior do meu retângulo e a parte do trilho do zíper, que é o direito do zíper, e vou posicionar um de frente para o outro, deixando o zíper aqui centralizado e uma sobra nas laterais. Vai ficar assim, olha, direito do zíper com direito da estampa do tecido. Vou passar uma costura reta. Feito isso, coloquei uma parte de um lado e do outro. Eu vou pegar o meu forro, que vai ser o forro do estojinho. Vou dobrar pela parte maior. Vou achar o meio de cada uma dessas partes e vou cortar ou com a tesoura ou com o meu cortador e dividir o forro em duas partes. As partes vão ficar assim. Eu vou pegar o direito, que vai ser o direito do meu forro, e vou colocar sobre o direito do tecido e sobre o zíper. Vou fazer isso, prender com alfinete, se necessário, e passar uma outra costura reta. Vou fazer dos dois lados. Vai ficar assim, as duas partes já costuradas e o meio aberto. Agora eu vou virar as partes e vou ajeitar assim, olha, para poder fazer uma costura de acabamento que vai ficar bem encostadinha aqui no zíper. Você pode fazer a distância de 1 centímetro ou menos, conforme o seu gosto. Meu trabalho está assim, já passei a costura aqui no acabamento. E agora vou fazer isto aqui. Vou pegar e colocar o cursor. Veja que eu tirei de um dos lados, do meu lado direito, alguns dentinhos. Isso facilita para você colocar o cursor, tá? Seja ele de qual tamanho for. Você coloca aqui, olha, em um dos lados. E agora você vem no lado que está cortado. Posiciona, olha, desce ele um pouquinho até chegar à distância que você cortou. Posiciona ele um pouquinho e desce. Lembrando que eu tenho a colocação deste zíper em outras peças neste mesmo canal. É só você se direcionar ao card e eu vou deixar para você um vídeo onde eu também faço colocação de zíper. Tirei passei o cursor e deixei o zíper totalmente fechado. Agora eu vou abrir novamente e vou fazer esse processo de novo, para que o meu zíper tenha um fechamento dos dois lados e o acabamento da peça fique melhor. Não fique com um buraquinho no zíper. Faço isso e agora posiciono o zíper no meio da peça. Ela está fechada de um lado e do outro. Vou virar esta peça no avesso.
Já virei com cuidado para não abrir o zíper, ficou desta forma. A parte de fora já está fechada e agora a parte que eu cortei, eu vou passar uma costura nas laterais, cerca de 5 centímetros, e deixar um meinho aberto para depois nós desvirarmos o nosso estojinho. Ficou assim, com o meinho aberto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio das laterais, dando um pico com a tesoura, bem pequenininho para não estragar a sua peça. Vou posicionar o meu zíper sobre o pique que eu acabei de fazer e a costura do forro da mesma forma. Vai ficar assim, olha, costura e zíper direcionados. Vou fazer isso dos dois lados e vou prender com o alfinete para ficar tudo certinho no lugar. Vai ficar assim, olha, o zíper no meio, o forro dobrado com o meio aberto dos dois lados. E esta sobra do zíper, depois eu vou cortar. Agora, eu vou passar uma costura reta de um pé de máquina, deste lado e deste lado, para fechar tudo isso. Já passei as costuras de um lado e do outro, fica assim, olha, tudo unido. Agora eu vou cortar o excesso, tirando também o excesso do zíper. Não muito próximo, vou cortar cerca de 1 centímetro aqui. Já tirei o excesso desta forma. Note que eu passei uma costura bem reforçada sobre o zíper. E agora eu vou desvirar tudo por essa abertura que nós deixamos. E a abertura ainda continua aqui, certo? Agora você vem aqui e abre o seu zíper, porque você vai virar o direito para o lado de fora. Desta forma aqui, olha. E já vai ver o seu estojinho aí finalizado. Muito simples, muito fácil de fazer. Você pode fazer aí para o início das aulas, numa estampa que você gosta, e vai ficar muito bonitinho. Aqui no fundo, eu vou fechar com pontos invisíveis. Você sabe como é o ponto invisível? Vou ensinar você. Você vai pegar agulha e linha, pode prender com alfinete para te auxiliar. E vai visualizar aqui, ó, o comecinho da abertura. Você coloca a agulha lá dentro, dá um pontinho de dentro para fora. Você pode até utilizar uma agulha menorzinha que essa, que o trabalho vai ficar melhor. E você vai esconder o nozinho lá dentro, o nozinho que você fez na linha para iniciar. Feito isso, você vai começar o ponto sempre do lado oposto, na lateral. Pode ser o pontinho menor que você conseguir fazer, porque o acabamento vai ficar melhor. Passa com a agulha lá por dentro. Passou lá por dentro? Agora você vem novamente do lado oposto na mesma direção e dá um pontinho bem pequenininho do mesmo tamanho do outro. E puxa a linha novamente. Você vai fazendo isso de um lado e do outro, em toda a extensão da sua abertura. O segredo do ponto invisível é que ele tem que ser minúsculo para que ele fique realmente invisível e não fique cheio de buraquinhos no meio. Quando eu chego no final, olha, vou dar o meu último pontinho. Vou dar mais um pontinho lá dentro, ó. Faço um arremate e vou esconder o meu fio lá por dentro. A minha linha, ó, escondo lá dentro, saindo em outro ponto. Corto com a tesoura
Tiro o alfinete, ajeito bem, ó, com a ponta dos dedos. E vou ter um acabamento aí, ó, com uma costura imperceptível, tá? Por dentro o estojinho fica assim, ó, o acabamento fica excelente. Você pode substituir o nylon por um outro tecido e também por uma manta R1 levinha. E pode fazer aí, usando pouco tecido, um estojinho para volta às aulas, para você ou para presentear. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do joinha, não esqueça de compartilhar. E se está passando por aqui agora, se inscreva para acompanhar estas e outras dicas do canal.